Olá, tudo bem? Sou o plantonista Michel e vou resolver essa questão da IBMEC. Então, um matemático gostaria de recobrir o chão de sua sala com várias peças de mesmo formato e mesmo tamanho, colocando as peças uma do lado da outra sem deixar espaços e sem sobreposições. Não serviria para esse tipo de recobrimento as peças com o formato, então a gente vai analisar cada um separadamente. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre o que ele está querendo dizer. Porque vamos supor que o, a sala fosse circular. Nunca que eu ia colocar qualquer polígono que fosse aqui e que isso daria certo. Desse jeito nunca daria certo. Porque um polígono não é curvo, então eu não conseguiria, numa sala circular, fazer isso acontecer. Então, não é em relação ao formato da sala, mas em si a sobreposição entre eles. Então, por exemplo, um quadrado. Um quadrado eu consigo fazer o seguinte. Por exemplo, aqui tem um quadrado. Aqui eu posso colocar outro. E aqui outro. E aqui outro. Percebe? Por causa desses ângulos aqui, eu consigo fazer isso. Consigo sobrepor um quadrado ao outro. Vamos ver com um triângulo equilátero. Se eu fizer assim, aqui ó, consigo colocar outro. E assim sucessivamente. Eu posso sempre colocar os triângulos equiláteros, que isso vai dar certo. Eu poderia continuar fazendo isso aqui para todos. E um losango, será se isso é possível? Lembrando que o losango ele tem os quatro lados iguais, mas não necessariamente é um quadrado, porque aqui os ângulos é 90 graus. Então poderia ter algo assim. Um outro aqui. E assim sucessivamente. A gente percebe que, nesse caso, também é possível, né? Devido à soma desses ângulos aqui, né? 680. Então a gente sempre consegue fazer isso. Eu vou para o hexágono regular, tá? Então, hexágono regular. Consigo colocar um aqui, um outro aqui. E olha só, será que eu consigo colocar um aqui? Como os lados são iguais, né? Então, por que eu consigo fazer isso, né? A gente tem que entender qual é o valor desse ângulo, né? Eu consigo fazer isso porque esses ângulos aqui estão totalizando 360, assim como esses daqui, assim como esse e assim como esses aqui. 60 e aí dá 360. E aqui, será que está dando 360? Então a gente tem que pensar aqui nesses ângulos. Quais são esses ângulos? Eles são iguais, porque são os ângulos internos. Mas quanto que ele vale? Então esse ângulo, vou chamar de aqui de A6, porque é um hexágono regular. Bom, como que eu posso achar esse ângulo, né? Poderia vir aqui em um hexágono específico. Poderia, por exemplo, pensar no soma dos ângulos internos, que é
no caso sempre 360, aí divido pelo número de lados, que é 6, e eu sei que vai ser que ele sempre tem 60 graus. Então isso aqui tem 60 graus, e se eu fosse ligar o triângulo também teria 60. Então 60 mais 60 é 120. Então o ângulo é de 120. Isso aqui vezes 3 dá 360, então ele vai dar um encaixe perfeito aqui. Agora vamos para a alternativa aqui mais que a gente está procurando, né? Que é a que não dá para fazer, que é justamente o pentágono regular, porque, bom, o ângulo interno dele, né? Isso aqui a gente fez do hexágono, e a soma dos ângulos internos do pentágono também vai ser assim. Deixa eu fazer um pentágono aqui e explicar por que não daria certo. Então, a gente não conseguiria colocar uma aqui, porque não teria como fazer essa soma da 360. Então, vamos lá. Qual é o ângulo interno? Ele vai ser... Poderia fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui. E aí você pode fazer assim. 180 menos soma dos ângulos internos. 360 sobre 5, que dá 108 graus. Então não existe um múltiplo inteiro que vezes isso daqui, que vezes 108, vai dar 360. E por isso a gente não consegue. Todos os outros, isso é possível. Isso aqui é possível porque os ângulos são diferentes, mas a soma deles é 180 aqui e eu consigo fazer. Aqui também vai ser 180, então é 360. Mas aqui é impossível, né? É impossível ser igual, então. Então, a alternativa D é a única possibilidade. É isso aí. Essa foi a resolução da questão.